Inegavelmente, Chainsaw Man é uma obra que possui diversos personagens interessantes, personagens únicos e por muitas vezes extremamente bem desenvolvidos, fazendo com que o protagonismo de Denji, no final das contas, seja dividido. Hoje eu quero comentar sobre um dos protagonistas mais impactantes da parte 1, o Aki esbanja desenvolvimento. De certo modo, seus conflitos são bem evidenciados durante toda a obra, mas sinto que muitas das vezes, quando a discussão está em cima do Aki, muitos se esquecem de uma das passagens mais importantes para esse personagem, que envolve diretamente o anjo. Mas é aquilo, né? Vamos por partes. Toda a parte 1 de Chainsaw Man faz uso recorrente de inúmeros arquétipos já conhecidos de obras shonen, e o Fujimoto vem aqui para utilizar dessa base já conhecida, mas subvertendo toda essa fórmula. Sinto que o maior exemplo se concentra no trio de protagonistas, mas principalmente o Aki. Somos introduzidos a um personagem frio que busca ir atrás de sua vingança. O demônio das armas, há anos atrás, matou inúmeras pessoas em diversas localizações. E, infelizmente, a família de Aki foi alvo dessa destruição. O acidente ganha ainda mais camadas quando descobrimos que seu irmão mais novo só foi atingido por ter voltado para sua casa para pegar as luvas que Aki recomendou. Uma simples brincadeira na neve levou tudo do Aki. E o que fica? Fica a culpa, a angústia e principalmente uma sensação muito forte de impotência. Aki reúne suas frustrações e busca respostas em uma trilha de vingança. Dessa forma se junta a segurança pública e, de certo modo, seu convívio com Himeno e outros agentes fez com que o personagem criasse uma casca de alguém frio, mas principalmente de alguém que já está acostumado com as desgraças de um mundo de demônios. O vício do cigarro bate em sua porta como um escapismo e como um laço forte com sua parceira. Mesmo apresentando resistência inicialmente, o ato de fumar trouxe conforto. E isso não se relaciona apenas à química do cigarro, mas principalmente pelo fato daquilo sempre reunir os dois personagens. Quando observamos todo esse contexto do Aki, se torna muito evidente que a primeira reação que ele teria com o Denji seria daquela forma. Aki confia em sua experiência e sabe o quanto a ingenuidade de alguém como Denji poderia ser algo destrutivo para ele mesmo e também para as pessoas próximas. É cobrado seriedade, pois muito está em jogo ali. E sério, como eu gosto de ver o choque desses personagens. Duas pessoas muito diferentes, com experiências distintas, mas de certo modo ambos personagens puderam enfrentar a crueldade daquele mundo. A casca criada em torno de Aki se mostra muito mais fina do que esperávamos. Himeno nos contextualiza, mostrando o quanto Aki sempre sente por seus companheiros. E dessa forma, cada vez mais embarcamos nessa relação entre os dois personagens, que apenas confirma o quanto Aki é uma pessoa boa. E então chega o fatídico dia. A morte de Himeno é melancólica, mas ao mesmo tempo também se mostra bela. Mais uma vez, uma arma tira muito para Aki. Himeno se sacrifica com esperança de proteger a vida do seu companheiro que ela tanto amou, cultivando a esperança do Aki ainda poder ser ele mesmo, mas principalmente fazer com que aquele garoto ainda consiga carregar o que um dia foi a Himeno. Himeno se foi, mas não quer dizer que ela foi apagada daquilo tudo. Ela deixa de ser uma e agora ela se espalha no coração de inúmeras pessoas que a conheciam, principalmente de Aki. Himeno amava Aki, e inverter aquela situação que ela já estava cansada de viver foi uma saída honrosa. Então, lágrimas são derramadas, e aqui vemos a versão mais frágil do personagem. O sacrifício de sua estimativa de vida não foi eficaz em proteger seus companheiros, e o cigarro que sempre trouxe conforto agora relembra uma despedida imutável. Mas seu luto não é respeitado, e a trilha de vingança ganha mais uma parada. E brilhantemente o Fujimoto insere o demônio do futuro nesse contexto. Aki sabe que sua vida está perto do fim, e com todos os acontecimentos, obviamente se sente perdido. Mesmo colocando em palavras que não se preocupa com seu futuro, nitidamente seu maior medo ali é o seu futuro, já que dessa vez se encontra vazio. Justamente por isso faz com que esse contato com o demônio do futuro seja algo trágico desde a sua concepção.
o medo aumenta o tamanho de seus obstáculos. Há a presença de Himeno tanto na vida de Aki como na vida de seus medos, mas no fim relembra a necessidade de respirar fundo e compreender sua realidade. E dessa forma, a sua força é retomada. O grande obstáculo se torna pequeno e simples de ser resolvido. No fim, encontra-se uma fácil vingança. O cigarro dado ao personagem é muito mais do que uma lembrança da fragilidade do fantasma, juntamente com as lembranças de Himeno. Sua vingança também se esbarra na natureza do cigarro. O personagem já se perdeu em seus vícios, e no fim, o sentimento de conclusão passa rápido, e uma vingança combina muito bem com isso. Aki sabe que logo mais ele se reencontrará com Himeno, mas reconhece que ela estará com ele independente do acontecido. O seu luto é encarado e de certo modo superado. Entendendo o seu momento e compreendendo seus escapismos, Aki, depois de encarar sua fácil vingança e seus estágios de luto, se torna mais consciente da sua progressão e do pouco que resta de sua vida. O abandono de vícios antigos como o cigarro mostra alguém que começou a compreender as camadas de uma vida de vinganças, ao mesmo tempo que se mostra sendo uma resposta para o pouco tempo de sua vida. Isso daqui já era um forte indício que esse personagem estava começando a repensar sobre vingança, ao mesmo tempo que buscava continuar vivendo, por ele e por Himeno. E nesse contexto, o demônio anjo é inserido no cotidiano desse personagem. O demônio anjo se mostra interessante em literalmente todos os aspectos, desde seu texto até mesmo seu design. O personagem é um rato do campo, a qual foi forçada a viver no ambiente hostil que a cidade apresenta. Makima o insere como um novo parceiro para Aki, visando a criação de uma boa relação entre os personagens, criando assim uma forma de controle do poder do anjo. O demônio anjo consegue absorver estimativa de vida das pessoas que ele toca, sendo assim possível criar armas a partir desses anos consumidos. Além de possuir esse poder realmente muito criativo e também bastante poderoso, eu simplesmente amo a ideia de todo o conceito do anjo esbarrar em algo, entre aspas, incoerente. Por si só, estamos tratando de um personagem que é um demônio, mas é um demônio anjo. Mas não fica apenas no conceito. O Fujimoto faz questão de trazer um design andrógeno para o anjo, algo que é simplesmente brilhante, pois assim Fujimoto traz ainda mais complexidade do subtexto desse personagem. O Fujimoto é um autor que não só consome, mas também já escreveu diversos personagens de diferentes orientações e gêneros, o que abre um leque de profundidade na relação do anjo e do Aki. Obviamente não temos nada concreto, pois o foco realmente não foi esse. Mas mesmo assim, eu gosto de ver o quanto uma decisão de design e conceito abre tantas possibilidades. Mas enfim, inicialmente a relação de ambos personagens se mostra como sendo distante e de certo modo improdutiva. O anjo apresenta muita indiferença com seu contexto e as coisas à sua volta, tratando o seu serviço como algo pior que a própria morte, até porque conceitos como morte é algo bastante familiarizado para esse personagem. E tais atitudes são reflexo direto de alguém que está acostumado com uma vida pacata, longe de problemas urbanos. E pelo fato de que, ele ainda é um demônio. Então, obviamente, sua visão é diferente dos outros humanos. Então aqui, Aki precisa aproximar de alguém que dificilmente se aproxima de humanos e que, de certa maneira, se encontra um tanto quanto vazio. Mas, de pouco em pouco, ambos personagens começam a ter conversas menos rígidas. E sempre me deixa muito feliz ver o Aki sempre tendo essa proximidade com esse personagem. Mesmo não podendo ter contato físico com o anjo, Aki se mostra sempre disposto em acompanhar seu companheiro de trabalho. O arco da Reise não apenas introduz essa relação, como também nos entrega um dos momentos mais importantes dela. Durante o confronto entre segurança pública e o demônio da bomba, a vida do anjo se vê ameaçada. Sabendo das consequências de pedir qualquer tipo de ajuda, o anjo pede para Aki deixá-lo morrer, já que estaria tudo bem, mesmo que no fundo seja revelado para nós que aquele demônio possui lembranças positivas quanto àquele mundo. Entretanto, Aki ignora as consequências
decide segurar o demônio. Sabia que sua vida seria reduzida por tal atitude, mas não poderia aceitar a morte de mais um companheiro, principalmente em sua frente. Alguém que já não tem muito de sua vida não hesitou em perder mais tempo para ajudar o seu companheiro. Aki se mostra muito mais transparente com suas ações e consciente que, apesar de sua vingança, existem pessoas importantes ao seu lado. O mais interessante disso tudo é que esse acontecimento marca a ressignificação dos demônios para o personagem. Inicialmente, Aki só enxergava demônios como ferramentas ou inimigos. Desde a presença da Power e do Denji, Aki se viu cada vez mais conectado com traços demoníacos, mudando assim de pouco em pouco sua percepção com esse lado. Quando Aki salva o anjo, não é mirando em um benefício, e sim mirando em salvar uma pessoa importante, e principalmente sendo a sua melhor versão. O Aki não quer apenas tentar ajudar os outros, ele quer ter a certeza disso. E é por isso que eu amo tanto esse trecho. Como se fosse uma resposta direta para o Aki que ele é capaz. Fujimoto continua escalonando cada vez mais a história, trazendo conflitos cada vez mais complexos e grandiosos. E obviamente que isso impacta diretamente os personagens. Muitas perdas acontecem, muitas pessoas perdem seus membros e outras ficaram realmente traumatizadas. Mas todo esse percurso engrandece cada vez mais a relação de família que Aki tem com Denji e Power. Toda aquela casca que vimos no início da obra não existe mais em Aki. Quando Aki perde a Himeno, de certo modo ele precisa abraçar os seus demônios internos, já que naquele instante a única coisa que sobrou havia sido isso. Mas o Aki, de uma forma espontânea, percebe e acaba se tornando cada vez mais amigo dos demônios ao seu lado. E isso funciona muito bem como metalinguagem de toda a discussão que Fujimoto traz sobre esse personagem. É simplesmente a maturidade do personagem sendo cada vez mais construída. Denji e Power são a sua família, e eu simplesmente acho incrível toda a viagem que os três realizam. A visita de Aki para o túmulo de seus pais sempre é melancólica e com toda certeza desanimadora, até porque esse é o momento em que Aki relembra sempre tudo de ruim que aconteceu em sua vida, encarando assim em todo momento a sua impotência, já que não conseguiu salvar seu irmão, não consegue se vingar e no fundo sabe que essa vingança não vai levar a nada. Porém, agora é diferente. Pela primeira vez em sua vida, Aki possui em sua vida novos companheiros. Ele possui uma família nova. E agora toda aquela viagem melancólica se torna um evento mais leve, de certo modo mais descontraído pela presença de Power e Denji. Nosso personagem sente que ele não está mais parado como ele estava anteriormente, como se a sua vida finalmente voltasse a andar. Apesar de todas as dores que ele sofreu, existem motivos para continuar adiante. É o Aki descobrindo que existe uma vida além de vingança. O que Himeno tanto tentava dizer a ele, finalmente foi entendido agora. E justamente por isso, ele decide desistir daquela expedição contra o demônio das armas. Ele quer viver e morrer junto com a sua família, de uma maneira segura. Porém, o Aki já estava muito envolvido nos planos da Makima. Então, obviamente, a Makima iria fechar o cerco para fazer com que Aki estivesse envolvido naquilo tudo. Ele não quer perder mais ninguém, e justamente por isso volta a seu vício. Desesperado, busca novos meios para proteger todos à sua volta. Mas que destino ingrato é reservado para esse personagem? Makima promete meios para Aki realizar tudo o que deseja. A verdade é revelada pra gente e entendemos o quanto Aki se tornou um peão para um plano maior. O personagem sempre correu, sempre viveu para realizar uma vingança. Conseguir colocar um fim no demônio das armas. Contudo, após perder toda a sua base, o mesmo aprendeu o quanto deveria respirar e analisar o contexto em sua volta. Dessa forma, é como se a vida sorrisse mais uma vez para Aki, entregando assim uma nova família, novos companheiros, novos motivos para continuar vivo. O seu fim estava cada vez mais próximo. Com toda certeza, isso era muito desesperador. Correr atrás daquela vingança não fazia mais sentido. Porém, por necessidade, ele teve que revisitar tudo isso mais uma vez. E no fim,
ele se tornou o gatilho daquele demônio da arma, tornando-se, assim, o próprio corpo daquilo que ele jurou um dia matar. E, obviamente, isso só causou mais destruição, mais mortes de inocentes. É brilhante a resolução para tudo isso. Fujimoto, de uma forma orgânica e extremamente climática, coloca Denji contra Aki. E a cada golpe, a cada palavra, a cada destruição que acontece, nós como leitores ficamos com os corações apertados. Aki não tem noção de tudo que está acontecendo. Afinal de contas, só está brincando de bolinha de neve com o seu melhor amigo, a sua família. Não estamos acostumados em ver o Denji chorando. E obviamente que essa cena impacta diretamente todos nós. E principalmente o Aki, finalizando assim aquela brincadeira e dando a brecha perfeita para Denji acabar com tudo aquilo. E agora a Aki, de certo modo, pode se reencontrar com seu irmão e com seus pais, carregando sempre esse ambiente frio e solitário. Tudo que envolve o Aki durante toda essa obra é algo simplesmente incrível e com toda certeza extremamente melancólico. É muito cruel o Fujimoto dar esse gosto pra gente de que sim, o Aki pode ter uma boa vida no fim dessa história, que finalmente ele pôde encontrar mais motivações para continuar em frente, de que aquele sentimento de vingança é algo vazio. O personagem compreende tudo isso, mas existia planos maiores. O arquétipo do personagem vingativo deveria ser seguido. Aki morre, mas ao mesmo tempo conclui a sua vingança de uma forma terrível e nem um pouco vitoriosa. Lhe foi tirado a liberdade de ter uma vida boa. E para o anjo que lhe salvou, o destino também foi cruel. Suas memórias, seu estilo de vida e agora sua própria vida foram retiradas desse personagem. É extremamente muito cruel toda essa escrita aqui. Mas com toda certeza eu sinto que o mais importante disso tudo é percebermos o quanto Aki se desenvolveu, o quanto mesmo amadureceu e daquele vazio que sentiu, conseguiu criar novas relações, conseguiu criar novos objetivos, novas amarras que o prendiam nesse mundo. Algo que de certo modo transborda e chega também ao anjo. Enfim, é tudo muito lindo. Obviamente o fim foi trágico, mas de qualquer jeito eu não consigo não me sentir orgulhoso em ver o crescimento desses personagens. A natureza que ele tanto buscou se tornou forte demais e no fim acabou cobrando sua dívida. É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tava com muita vontade de falar sobre o Aki e o Anjo. Acaba sendo um pouco mais simples e reto dizer tudo sobre esse personagem, pois sinto que aqui temos um dos desenvolvimentos mais diretos do Fujimoto. Eu simplesmente amo tudo que ele faz em torno desse personagem. É incrível ver o quanto o Fujimoto coloca conceitos em torno desse personagem que só agrega a sua escrita. Um de seus contratos é a maldição, que obviamente conversa diretamente com todo esse sentimento corrosivo que ele sente desde o dia que perdeu sua família. Ele também possui contrato com a raposa, um animal astuto que está relacionado à caça, que também combina perfeitamente com a personalidade desse personagem. No meio de suas turbulências, no meio do seu desespero, é inserido o demônio do futuro, algo que, já disse, conversa perfeitamente com a sua escrita. Todo o vício do cigarro, a inserção do demônio anjo, a qual vem e coloca em xeque todos aqueles conceitos estabelecidos por Aki no início dessa história. É hora de entender e abraçar seus demônios e assim criar novos significados para a sua vida. Dessa forma, o anjo é extremamente vital para esse personagem. Não existe o Aki sem o anjo e vice-versa também. E toda a sequência final envolvendo o Aki é simplesmente cinema. É realmente incrível o que o Fujimoto fez aqui. Mas e aí, o que vocês acham do Aki? E o que vocês acharam desse vídeo? Deixem aí nos comentários, eu simplesmente adoro ler eles. E podem ficar sossegados, eu vou trazer ainda mais vídeos sobre diferentes personagens. Eu quero fazer mais disso aqui, eu gosto bastante. Quero agradecer imensamente a todo o apoio que vocês me dão e mandar um salve especial para todos os membros. Sério, isso é um apoio direto e fico muito feliz de ver essa presença de vocês. Mas é isso, até a próxima, fiquem todos muito bem e até mais.